do ICMBio. Convidamos agora o senhor Gabriel Lui, coordenador geral de estratégias e instrumentos do Departamento de Regularização Ambiental do Serviço Florestal Brasileiro, para apresentar o sistema e simulação do processo de emissão da CRA. Obrigado. Bom dia a todas e todos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bom dia, ministra, secretário Capobianco, Kleber, Adalto, Garo. Esse é um momento muito importante para a gente, para a nossa equipe, mas acho que para a política ambiental brasileira como um todo, porque a gente está dando um passo concreto de implementação do Código Florestal, da regularização ambiental dos imóveis rurais e chegando, como a gente costuma dizer, na linha final para quem tem benefícios e pode ser valorizado pelos seus esforços de conservação. Então, a ideia é que a gente apresente aqui muito rapidamente como vai funcionar esse mecanismo, para que a gente possa disseminar essas informações e ter outros parceiros se engajando no processo. Por favor, podem passar quem tiver com controle? Sou eu mesmo? Culpa minha. Não, já estamos lá, alguém já passou, então... Então, vamos começar falando o que é a CRA. Né? Muita gente conhece o Código Florestal, sabe que a gente tem um instrumento de compensação, mas é importante a gente lembrar que aqui a gente está falando de um instrumento de geração de benefícios para quem teve o esforço de proteção adicional e de manutenção de áreas de vegetação nativa dentro do imóvel rural. A lógica da CRA é que a gente crie uma moeda baseada, lastreada na vegetação nativa presente no imóvel rural. Ela é um mecanismo de transação previsto, inclusive o Código Florestal tem mecanismos de transação e compensação previstos desde a versão de 1965, mas em 2012, especificamente, a gente tem a CRA como uma inovação que cria uma moeda referente à área de vegetação nativa do imóvel e permite que ela seja mais facilmente transacionada entre quem tem ativo e quem tem passivo. Então, a CRA foi criada para facilitar e acelerar o processo de regularização ambiental. Por tabela, ela cria um benefício, que é gerar um estímulo para a conservação das áreas de quem manteve essa área protegida, manteve essas áreas adicionais de proteção dentro do imóvel rural. Então, a CRA nasce no Código Florestal como um mecanismo para facilitar a compensação entre imóveis com ativos e passivos. Só que ela ganha outros elementos entre 2012 e 2025, onde a gente está hoje. O principal deles é o caráter de trazer à luz a possibilidade de geração de serviços ambientais no imóvel rural. Então, ela nasce como mecanismo de compensação no Código Florestal, mas ela ganha um caráter de geração de serviços ambientais no nível do imóvel. Ela traz para a luz o que hoje a gente ainda não consegue enxergar de geração de serviços ambientais. E, com isso, ela ganha novas possibilidades de comercialização, de venda e de valoração, que é algo que a gente está explorando bastante nesse processo de discussão e implementação da cota. Pode passar, por favor? Onde é que a gente gera a cota? Isso é muito importante. Onde se gera uma CRA? A CRA só é gerada em áreas protegidas dentro do imóvel rural. Eu não tenho que ter simplesmente um excedente de vegetação nativa. Não adianta eu ter uma área de floresta se essa área de floresta não está protegida. Tem que ter uma decisão do proprietário rural para garantir que essa área seja protegida legalmente entre os diferentes instrumentos que estão previstos no Código Florestal, para que essa área possa servir de lastro para a emissão da CRA. Então, uma servidão ambiental, um excedente de reserva legal, ou seja, uma área de reserva legal maior do que o mínimo daquele bioma, uma área de RPPN, como é o caso do Bernardo, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, e áreas de reserva legal de imóveis até 4 módulos, como o diretor Garo colocou, de imóveis até 4 módulos fiscais, a legislação permite que a gente emita cota em toda a área de reserva consolidada, de reserva legal consolidada desses imóveis. Então, qual é o espírito da legislação? De que essa área precisa estar obrigatoriamente protegida. Só assim ela gera lastro para a emissão da CRA. Além disso, além da proteção que está prevista no próprio Código Florestal, a gente teve recentemente, com o trabalho do secretário André, a aprovação da Resolução CONAMA 510, que trouxe um grau de proteção adicional para a cota, para que a gente possa garantir que não haja nenhum tipo de autorização de supressão sobre essas áreas. Como se gera uma cota? Então, além dessa área ser protegida, a gente entra num fluxo que passa por todo o processo a marcha de implementação do CAR dentro do sistema de cadastro ambiental rural. Tá? Então, a gente começa a implementação da cota sempre com um CAR analisado. Então, eu preciso ter a identificação do ativo ambiental no nível do imóvel rural, aprovado pelo Estado, pelo órgão ambiental competente.
e a partir da decisão do proprietário rural, ou seja, ele vai escolher, a partir da área de ativo identificada pelo Estado, aonde ele quer colocar as cotas à disposição para a transação. Então, sempre uma decisão do proprietário rural de mostrar aonde essas cotas vão ser geradas. A partir da proposta dele, o sistema faz um gradeamento automático, a cota ela é sempre 1 hectare de vegetação nativa, ela não é 1,5, ela não é 0,8, ela é sempre 1 hectare. Isso significa que o sistema precisa gerar uma proposta de gradeamento de 1 hectare para que o proprietário identifique quais são as áreas que vão estar à disposição para essa transação e, a partir daí, isso é encaminhado para o órgão ambiental estadual para que ele valide as informações, tanto documentais, certidão de matrícula, documentos dos proprietários, quanto a questão ambiental, o lastro de vegetação nativa que está gerando a cota. Essa é a primeira camada de certificação pública da CRA. A CRA é um título que é gerado a partir de uma certificação pública. A primeira camada é a validação do Estado. Depois que o Estado prepara esse laudo comprobatório, que foi o trabalho que o INEA fez com a gente agora, o Serviço Florestal recepciona a CRA, essa proposta de CRA. E essa proposta de CRA, então, é validada pelo Serviço Florestal e, se aprovada, é, então, emitida como uma cota. Então, ela tem uma dupla camada de certificação. Órgão ambiental estadual, responsável pela análise, Serviço Florestal Brasileiro validando essa informação e emitindo a cota. Ou seja, o Serviço Florestal ele é o gestor desse volume de cotas que vai ser colocado no mercado, tanto para disponibilização, quanto para um eventual cancelamento dessas cotas. Depois que as cotas são emitidas, ela passa para ter um processo de monitoramento. A gente vai ter produtos de monitoramento específicos oferecidos pelo Serviço Florestal, com imagens de Planet, que têm sido hoje disponibilizadas por meio do contrato da Polícia Federal, com vários órgãos públicos, para que a gente tenha um alvo específico de monitoramento de todas as CRAs emitidas. O Serviço Florestal vai oferecer isso para que os estados tenham um insumo de monitoramento e, eventualmente, como no caso do Rio de Janeiro, outros instrumentos de monitoramento que permitem a gente acompanhar a CRA. A CRA emitida pelo Serviço Florestal, por meio do SICAR, passa-se, então, a disponibilizada para o registro nas instituições financeiras, e aqui a gente tem um modelo muito parecido com o RenovaBio, CBio, onde esses títulos são levados a registro em instituições financeiras, e a ideia é que a gente abra um processo de credenciamento para que as instituições financeiras se credenciem para transacionar as cotas em nome dos proprietários rurais, e aí ela passa, então, a estar disponível no mercado para qualquer pessoa que tenha interesse, seja um proprietário rural com passivo, seja qualquer pessoa que tenha interesse em fomentar a conservação ambiental, restauração, possa adquirir uma cota. Depois, ela vai ser registrada em plataformas de registro, como bolsas de valores, sistemas de liquidação financeira. Ela entra no ambiente de negociação. Se a pessoa está comprando cota para compensação de reserva legal, ela vai dar baixa junto ao órgão ambiental, que acompanha o processo de regularização desse imóvel. Então, no caso do Rio de Janeiro, se alguém compra a cota do imóvel do Bernardo, vai usar para compensação de reserva legal, essa pessoa informa o INEA, e o INEA vai dar baixa nesse status. E aí o imóvel está automaticamente regularizado. Se a pessoa quiser comprar a cota para outros usos, lei de PSA, por exemplo, que trouxe a CRA como um dos seus instrumentos, Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, a gente tem conversado com o Ministério da Fazenda da possibilidade de utilizar a CRA como um dos lastros da negociação do SBCE, compensações obrigatórias, conversões de multas, a gente tem conversado com o IBAMA também da possibilidade de utilizar a cota para outros usos, já que ela é uma moeda transacionável com valor de mercado, ela passa a ser algo que possa ser transacionado também para outros usos. Próximo, por favor. Oferta e demanda. Quem é que compra e quem é que vende a CRA? A gente fez um exercício de tentar entender onde é que a gente estaria hoje em relação aos números de oferta e demanda da CRA. Com o volume de cadastro analisado que a gente tem hoje, aproximadamente 460 mil cadastros analisados, um pouco mais de 40 milhões de hectares, a gente fez um exercício de identificar quais seriam as áreas potenciais de geração de CRA hoje, final de outubro de 2025. A gente tem uma estimativa, se todos os imóveis atendessem ali as condições para a geração da cota, de uma oferta de 4,2 milhões de hectares, ou seja, 4,2 milhões de cotas. A gente foi ver a demanda. Onde é que está a demanda? Só para compensação de reserva legal. A gente terminou esse exercício ontem, fez um cruzamento de toda a área declarada de reserva legal e do desmatamento até 2008, que é a condição para a compensação por meio de cota de reserva ambiental.
Esse número resultou num valor de 25,5 milhões de hectares, ou seja, declarados hoje no SICAR, a gente tem 25,5 milhões de hectares de passivo de reserva legal desmatados até 2008. Essa é a potencial demanda para a aquisição das cotas. Se a gente utilizar um valor de referência, que é o que a gente tem utilizado, né, para fazer as nossas contas e na conversa com as instituições financeiras, que é de aproximadamente R$ 500 por ano, que seria um valor pelo qual a cota seria negociada, sem entrar no mérito das questões de bioma, que o diretor Garo já trouxe, a gente está falando da geração de um mercado potencial com a plena implementação do Código Florestal, ou seja, as pessoas sendo cobradas, se sentindo pressionadas para fazer a regularização ambiental. A gente está falando de um mercado potencial de 12,7 bilhões de reais por ano. De um mercado que hoje não existe, de valoração dos ativos ambientais brasileiros dentro dos imóveis rurais. Então, esse é o impacto potencial que a gente está falando para mudar um pouco a ficha e o recado que a gente dá em relação à implementação do Código Florestal. Pode passar? Do ponto de vista de monitoramento, essa é uma questão muito importante. A gente tem trabalhado na perspectiva de gerar o melhor produto de monitoramento possível, porque a cota gera um lastro que vai ser negociado em mercado financeiro. As instituições financeiras precisam ter segurança de que esse lastro vai se manter e a gente garantir que, caso haja perda de vegetação nativa, a gente acione um protocolo de cancelamento e intervenção para que todo mundo tenha segurança de que esse título tem, de fato, valor de mercado. Então, aqui é só um exemplo de um dos produtos que a gente tem. Esse quadradinho é de 1 hectare. A gente fez um exercício de monitoramento em cima de imagens Planet e a gente identificou, nesse caso, uma degradação de 0,35 hectares para mostrar o potencial que a gente tem de identificação de intervenções, degradação, incêndios, num processo onde a gente está utilizando, como eu falei, imagens da Polícia Federal, da Planet, tem olhado também a plataforma do DETER, do INPE, para que a gente coloque uma infraestrutura pública de monitoramento da CRA, para que todo mundo saiba o que está acontecendo com essas cotas em tempo real. Pode passar, por favor? E como é que a gente implementa a CRA? Então, vocês viram, é um processo complexo, uma legislação e um instrumento que tem várias camadas para que a gente possa organizar todo esse fluxo de implementação. A gente está começando com áreas de RPPN no estado do Rio de Janeiro. Por que RPPN? É o esforço máximo de conservação ambiental voluntária no Brasil dentro de uma propriedade privada. É uma das previsões legais que a gente tem para a geração da cota. É uma área que já tem plano de manejo, fiscalização do Estado, questões fundiárias já adiantadas e resolvidas. E, especificamente no Rio de Janeiro, existe uma concentração muito grande, como vocês podem ver no mapa. O Rio de Janeiro é um dos estados com o maior número de RPPNs no Brasil. Então, somado ao processo de aproximação que a gente teve com o INEA, a construção conjunta com os técnicos, fez muito sentido para a gente começar numa área de floresta, de RPPN, para que a gente possa lançar, apresentar essas primeiras cotas e ir testando todas as capacidades do sistema em relação com os estados. Pode passar? A gente já está terminando. Essa é a RPPN do Bernardo, que está aqui, onde a gente vai... a gente, na verdade, já fez a emissão das primeiras cotas. Hoje aqui é uma celebração, uma cerimônia, mas aquele do lado direito a gente está vendo a propriedade do Bernardo e o gradeamento que foi realizado das cotas. A gente gerou 98 CRAs dentro do imóvel do Bernardo. E aí aproveito já para te agradecer, Bernardo, por toda a parceria e confiança que você teve na gente para a gente tocar esse processo. Sem você, isso aqui não teria acontecido, então muito obrigado mesmo pela tua parceria. Então, o imóvel do Bernardo está com essas 98 cotas geradas, a RPPN dele é um exemplo, é uma área super preservada, monitoramento da biodiversidade, é um lugar belíssimo e a gente teve o privilégio de conhecer, visitar, para garantir que a gente estava emitindo as cotas, né, num lugar que estava ali lastreado. Então, obrigado mais uma vez. Pode passar? E aqui, esse é o nosso último slide para mostrar para vocês o tamanho do esforço de construção, mas menos para olhar para o passado e mais para olhar para o futuro. A cota de reserva ambiental teve um processo de construção que começa na consolidação do Código Florestal em 2012, mas teve uma série de etapas que levaram à possibilidade da gente fazer esse lançamento no dia de hoje. Então, o início da operação no SICAR em 2014 foi fundamental para que a gente pudesse ter os cadastros em volume para poder chegar nessa reta final.
todo o processo de discussão, de coleta de informações, discussões com as instituições financeiras. Isso começou lá em 2015, 2016. Deus Dará, Prado estão aqui, pessoas que foram fundamentais nesse primeiro momento de construção da CRA. O decreto de 2018, que trouxe para o Serviço Florestal essa responsabilidade, já regulamentou para que a gente possa lançar hoje a CRA do jeito que ela está sendo lançada. A gente teve uma questão jurídica, né, no STF, que ficou ali até o ano passado, que também trouxe dificuldades do ponto de vista de implementação, mas logo que saiu a decisão do STF em outubro do ano passado, a gente já começou o processo. Então, dia 24 de outubro foi o dia da decisão do STF, que liberou a implementação da CRA. No dia 24 de outubro de 2025, um ano depois, a gente fez a emissão da primeira CRA da área do Bernardo. Então, foi um ano desse processo de construção, estratégia piloto no Rio de Janeiro, ali em vermelhinho, onde a gente está hoje, com o módulo da CRA pronto e a primeira emissão. E agora os próximos passos. A gente começou isso com o Rio de Janeiro, a gente vai agora para os outros estados, a gente já está em conversa com os outros estados para a gente começar a capacitação e implementação e colocar as CRAs em negociação. Essa é a etapa onde a gente liga o sistema financeiro para que as pessoas possam comprar e vender essas CRAs. Então, a gente está aqui Banco do Brasil, Banco ABC, BTG, várias instituições financeiras, B3, que a gente tem conversado ao longo desses últimos meses para garantir que esse sistema financeiro esteja em pleno funcionamento assim que a gente tiver um volume de CRAs gerado. Pode passar? Eu acho que esse é o último. Só queria aqui deixar o meu muito obrigado a todos que se envolveram nesse processo, obviamente ao Ministério, ao Serviço Florestal, pela estrutura toda que a gente teve de trabalho, mas principalmente a equipe da DRA que está aqui, praticamente toda. Eu queria deixar meu muito obrigado para vocês. Foi fundamental tudo o que a gente conseguiu desenvolver nesses últimos meses. A equipe do MGI, DataPrev, todos os parceiros que a gente tem conversado ao longo desses últimos meses. Esse trabalho é reflexo